Olá pessoal, essa é a videoaula de número 1.2 referente ao primeiro capítulo do nosso curso de fontes chaveadas sobre a introdução às fontes chaveadas reguladores de tensão. Na videoaula de hoje, iremos falar sobre as diferenças fundamentais entre reguladores lineares e reguladores comutados, que compõem o coração das fontes chaveadas. Nesta aula vamos tratar os seguintes tópicos: a estrutura dos reguladores lineares versus a estrutura de reguladores comutados, os reguladores lineares tipo shunt e ativo série, o regulador de tensão comutado, a introdução ao conceito, e o uso de transistor como interruptor. Começamos resgatando a comparação feita entre as estruturas de fontes lineares e de fontes chaveadas. Vimos que o principal impacto na mudança estrutural de uma fonte linear para uma fonte chaveada é na questão de volume e eficiência dos componentes. Isso fica fácil de demonstrar quando vemos a ordem de grandeza dos elementos geralmente empregados numa fonte linear. Transformadores de baixa frequência, capacitores de baixa tensão e alta capacitância e dissipadores de grande volume para dissipar o calor do regulador linear. Quando olhamos para a fonte chaveada, vemos que o impacto da mudança estrutural é principalmente no volume do capacitor, agora operado em alta tensão e portanto baixa capacitância, na dissipação dos transistores, que agora são operados em modo comutado e não linear, dissipativo, e nos magnéticos, uma vez que operados em alta frequência acabam por ocupar um volume e peso muito menores mesmo no nível de potência igual. Podemos pensar no problema de regulação de tensão típico, onde queremos alimentar uma determinada carga com uma tensão VO de saída, a partir de uma determinada tensão VI de entrada que é maior a essa da tensão VO de saída. Poderíamos, em tese, utilizar um resistor em série para dissipar o excedente de energia potencial, na forma de queda de tensão, e alimentar a carga com a tensão desejada. No entanto, este tipo de solução estaria sujeito a variações na tensão de entrada e na própria resistência de carga, como vemos na equação. Isso se traduz naquilo que chamamos de uma ausência de regulações de carga e de linha. Uma implementação melhorada, como vimos, seria o emprego de um diodo Zener, por exemplo, para fazer a variação de tensão imposta na carga ser reduzida. Este regulador shunt é simples, totalmente passivo, mas ainda assim opera no princípio de dissipação de energia para poder regular a tensão. Se a tensão na saída estiver muito alta, mais corrente é divergida pelo terra pelo Zener. A eficiência de um circuito desse tipo é geralmente muito baixa, sua aplicação está restrita a poucos watts de potência demandada pela carga. Podemos ver aqui a simulação de um regulador puramente resistivo, isto é, um divisor de tensão. Vemos que quando a tensão de entrada varia, essas oscilações são transferidas diretamente para a carga. Vemos também que as variações de corrente de carga, aqui representadas numa frequência mais alta, também aparecem todas influenciando a regulação de tensão, na forma de ondulação de alta frequência. A inserção de um Zener, como visto, melhora essa situação significativamente. Vemos que a tensão de saída agora encontra-se relativamente bem regulada e as oscilações tanto na tensão de entrada quanto na corrente de carga são suprimidas e compensadas quase em sua totalidade. Mas como vimos, o regulador Zener é adequado para potências somente muito baixas. Para potências acima de poucos watts, já pode ser demandado a utilização de um regulador linear ativo. O circuito emprega uma realimentação de tensão de saída via um divisor resistivo e um circuito de controle que atua em cima de um elemento semicondutor ativo, geralmente um transistor operado na região ativa, para operar no papel de uma resistência variável, que vai manter a tensão de saída no mesmo patamar frente às variações possíveis de entrada e de carga. O regulador linear ativo, portanto, opera necessariamente em malha fechada, com sensoriamento e realimentação negativa, e utilizam transistores como controladores de potência. Aqui vemos uma implementação real já de um regulador linear ativo do tipo série. Nele é empregado um transistor série de passagem, que tem seu estado de condução continuamente variado para manter a tensão da saída estreitamente regulada, operando tal qual uma resistência variável. Quem controla o estado de condução do transistor é um amplificador operacional, que compara a tensão medida na saída com a tensão de referência. Podemos equacionar esse circuito facilmente usando as mesmas técnicas de análise com operacionais. Se fizermos a tensão do divisor em cima de R2, VR2, igual à tensão de referência VRF, já que o operacional aqui opera com realimentação negativa e ele irá forçar um curto-circuito virtual nas suas entradas, encontramos que a tensão de saída é somente uma função da tensão de referência e da rede resistiva de sensoriamento empregada, e não da tensão de entrada e da corrente de carga. No entanto, vemos que o transistor opera de forma a dissipar o excesso de energia, portanto ele sempre tem tensão em cima dos seus terminais, portanto ele sempre está dissipando potência. Simulando esse circuito, a gente pode ver o quão bem esse tipo de regulador se comporta frente a variações de entrada e de carga. Vemos aqui uma tensão na saída constante, sem ondulações, e isso é realizado ao custo do transistor ser operado de forma a absorver essas perturbações. Isso é fácil de ver quando a gente observa qual que é a tensão em cima do transistor, VCE, na qual toda a perturbação da tensão de entrada fica retida. O transistor, portanto, emula uma resistência série continuamente variável para manter VO constante.
Já quando vemos os reguladores comutados, que são os corações das fontes chaveadas, vemos uma estrutura bastante similar à do regulador linear ativo série, em princípio. Primeiro, o regulador é um sistema ativo, e não passivo. Segundo, temos também o uso de sensoriamento da tensão de carga e realimentação a um circuito de controle, operando em malha fechada. No entanto, o que muda aqui é a operação do transistor. No regulador comutado, o transistor não opera na região linear ativa, portanto não opera de forma essencialmente dissipativa, tal qual uma resistência variável série, e sim como um interruptor semicondutor. Os reguladores comutados, devido à sua natureza, também necessitam então de sensoriamento, controle e proteção, portanto tornam-se mais complexos apesar de mais eficientes. Os princípios por trás deste funcionamento explicam a terminologia de regulador comutado. Primeiro, a transferência de energia é feita de forma pulsada, ora transferindo energia da entrada para a saída, ora absorvendo energia da entrada para um próximo ciclo através de algum elemento de armazenamento, geralmente indutores. A filtragem necessária, como uma operação em alta frequência, torna-se bastante reduzida, portanto também se reduz o volume dos elementos reativos. O isolamento é provido, porém, com base num transformador de alta frequência, que também tem volume e peso muito menores que os transformadores operados na frequência da rede. A explicação qualitativa que podemos dar para a redução nos elementos reativos de filtragem e transferência de energia é bastante simples. Se temos que filtrar uma determinada tensão frente a variações de determinada frequência, e sem usar elementos resistivos, portanto que gerem perda, podemos empregar, por exemplo, um filtro passa-baixa 100% passivo do tipo LC conforme mostrado. Como sabemos que a impedância dos indutores cresce com a frequência e a dos capacitores decresce com a frequência, e observando que o indutor é empregado em série com o sinal e o capacitor é em paralelo com a carga, podemos concluir que quanto maior fizermos a frequência de perturbação Fs do sinal de tensão a ser filtrado, menor será a indutância L necessária para produzir a mesma impedância séria a esta perturbação, e menor será a capacitância C necessária para produzir a mesma admitância paralela a esta perturbação, divergindo-a ao terra. O maior vilão para a eficiência do regulador linear ativo série com transistor é a dissipação de potência que ocorre no transistor de passagem, pois ele opera como uma resistência variável. E se nós optarmos, ao invés disso, por operar o transistor como uma chave controlada periodicamente? É isso que nós veremos nas próximas aulas. Aqui a gente lista quais são as funções primordiais de um regulador de tensão. E nós veremos que as fontes chaveadas cumprem esses papéis. As funções primordiais são: permitir a conversão de uma tensão de entrada para uma tensão contínua numa saída, numa faixa de tolerância restrita, regular essa tensão de saída frente a variações na tensão de entrada e a corrente de carga, e outras variações paramétricas possíveis, como temperatura ou envelhecimento dos componentes. Reduzir a ondulação na tensão de saída para um valor abaixo de um determinado máximo especificado, assegurar uma rápida resposta às mudanças bruscas de tensão na entrada e na corrente de carga, isso é chamado de resposta transitória da fonte, e prover isolamento galvânico entre a entrada e saída, nos casos onde é necessário isolamento por questões de segurança. Algumas outras características desejadas são assegurar boa qualidade de energia, prover múltiplas tensões na saída, evitar a interferência eletromagnética, possuir uma alta confiabilidade e possuir um alto rendimento, que é a eficiência de conversão. Veremos que podemos cumprir todos esses requisitos com o emprego de uma fonte chaveada. Isso conclui a nossa videoaula número 1.2 do capítulo 1, de Introdução às fontes chaveadas e reguladores de tensão. Espero que esses conceitos básicos sobre reguladores de tensão tenham sido entendidos. Muito obrigado e até a próxima.